Olá, caros alunos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o assunto da aula 28, que é Villa-Lobos e o canto orfeônico. Então vamos começar ouvindo um pouco de uma música de Villa-Lobos. Como vocês puderam ver, essa peça para piano do Villa-Lobos é a ciranda número 11, que tem no meio dela uma citação literal de uma melodia popular folclórica infantil, que é o Nesta Rua, né? Se essa rua fosse minha, e por aí vai, né? E ele coloca toda uma roupagem harmônica da vanguarda do começo do século XX, que é quando essa peça foi feita, mas usando essa melodia conhecida e nacional. Bom, isso é um exemplo que eu coloquei para poder falar para vocês desse estilo nacionalista que é o estilo do Villa-Lobos. Ele é o grande compositor, a grande figura do nacionalismo na música erudita brasileira. E é dentro desse pensamento nacionalista que ele vai atuar enquanto pedagogo, com a implantação do projeto de ensino de música chamado de canto orfeônico. Ele foi o responsável pela elaboração desse projeto de educação musical em âmbito nacional.
Ele foi convidado pelo ministro de Educação na época do governo Getúlio Vargas, isso foi em 1930, né? E ele foi convidado para fazer esse projeto de educação musical em nível nacional. E ele aceitou. Ele aceitou e o que ele fez foi esse ensino de música pensado para o Brasil todo, baseado no canto orfeônico. O que é o canto orfeônico? São grandes grupos para o canto coral, mas cujo objetivo principal não é o canto propriamente dito, não é a música em si, né? O objetivo maior desse trabalho no canto orfeônico era colocar as pessoas para cantarem juntas e dar alguma educação musical, mas o que estava por trás disso era muito mais a educação no sentido de dar aos alunos a ideia de consciência de nação, da coletividade, de se sentir parte daquele coletivo chamado nação. Por que isso? Porque naquele momento, primeiro que o mundo estava vivendo uma onda de nacionalismo muito forte, o mundo ocidental, né? Então, eu estou falando de Europa e América. Então, na Europa, a gente estava no período entre guerras. É o chamado período entre guerras, são aqueles anos entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, que foi quando o nazismo cresceu, né? Fermentou para eclodir na Segunda Guerra, enfim, que foi fruto desse nacionalismo exacerbado também. Era esse o momento de nacionalismo que se vivia. O apogeu do nacionalismo na história foi esse período aí. E Villa-Lobos tinha acabado de ir à Europa, ele tinha ficado algum tempo na França, já tinha ido 2 vezes. E lá ele viajou um pouco também por outros países e ele conheceu esse movimento do canto orfeônico, que é um movimento originalmente francês do século XIX, mas que estava em voga na Europa naquele momento e em alguns países. Então ele conheceu esse movimento, esse tipo de trabalho de canto orfeônico, ele pegou esse trabalho na França de educação de massas. Ele também viu na Alemanha daquele momento em que ele passou por lá, que era a época da chamada República de Weimar, quando você tinha um governo também fortemente nacionalista e voltado para essa educação das massas, né? Buscando que todos tivessem acesso à educação. Isso era uma coisa nova. Hoje em dia a gente fala nisso como uma coisa pela qual a gente entende que, pelo menos em tese, todos têm direito à educação, mas naquela época isso não era uma coisa ainda corrente, não. Primeiro que o conceito de nação ainda era uma coisa nova, porque o conceito de nação, como a gente conhece, é alguma coisa do século XIX. Antes isso não existia, né? Esse Estado-nação, como a gente conhece, é do século XIX apenas. Então, é daí a ideia de nacionalismo. Você só tem ideia de nacionalismo quando você tem esse conceito de nação, que é uma coisa mais moderna. Então, a divisão dos países, como a gente conhece na Europa, ela começou a se fixar, foi em fins do século XIX só. Então, era uma coisa nova por lá também. E aqui, igualmente. O grande mentor do pensamento nacionalista aqui foi o Mário de Andrade. Mário de Andrade, como vocês devem saber, ele não foi apenas uma grande figura da literatura brasileira, cujo livro mais conhecido dele talvez seja o Macunaíma, né? Que a gente tem que ler na escola,
e é considerado uma obra-prima, mas ele é muito mais importante dentro da musicologia, dentro da música. Ele fez coisas importantíssimas no campo da música no Brasil e da musicologia, sobretudo. Ele é talvez o primeiro musicólogo de renome que nós temos na história da música brasileira. Com toda certeza, ele foi quem começou as pesquisas na área da etnomusicologia no Brasil. Ele foi o iniciador desse tipo de pesquisa. Ele era uma pessoa muito antenada do pensamento da época, né? Então, ele escreveu muito sobre essa questão do nacionalismo, da identidade nacional. Ele questionava muito a respeito disso. E o Villa-Lobos, enquanto compositor, enquanto o responsável por essa implantação do canto orfeônico, foi quem concretizou aquilo que o Mário de Andrade tinha teorizado. Eles são contemporâneos, inclusive, né? Enfim, foi por meio desse canto orfeônico que o Villa-Lobos conseguiu colocar pela primeira vez na história da educação musical no Brasil um projeto de ensino de música em âmbito nacional. E isso teve grandes consequências que a gente vê até hoje o resultado. Para poder ter esse ensino de música em âmbito nacional, ele teve que criar os conservatórios de canto orfeônico, né, para a formação de professores, para dar aula para todas essas escolas pelo Brasil afora. E isso acabou só no governo militar, o trabalho do canto orfeônico. Depois que o Villa-Lobos morreu, na década de 60, isso já começou a ficar decadente. Mas com a mudança na educação trazida pelo governo militar, isso acabou de uma vez, porque aí foi a época do ensino tecnicista, né? Em que ciências humanas, arte não interessa, não tem valor. Então tem que pensar só nas coisas técnicas. Quando a gente tem esses momentos, o ensino de música cai num vácuo, né? Enfim, isso foi muito importante na história da pedagogia musical no Brasil, esse momento, apesar de todas as falhas que esse tipo de ensino possa ter, foi uma experiência que serve como referência na nossa história da educação musical, e foi através dessa importância do Villa-Lobos à frente da construção desse projeto do canto orfeônico que a música dele, que já era conhecida internacionalmente, e o pensamento, a estética nacionalista dentro da música de concerto no Brasil se impôs e ganhou espaço, né? Então ele consagrou esse tipo de estética, de pensamento musical a partir desse lugar que ele ocupou de destaque, né, como uma pessoa central na implantação da educação musical em âmbito nacional. Enfim, isso é só uma pincelada a respeito desse assunto, mas vocês podem ver mais sobre isso aí no texto da aula e nas indicações de bibliografia que eu deixei aí também dentro dessa aula. Qualquer coisa que vocês queiram perguntar sobre isso, estou às ordens, porque isso é uma das coisas que eu mais me interesso, que eu estudo bastante e que eu tenho textos escritos. Espero ter ajudado. Até uma próxima.